Perguntas. Agora eu vou fazer algumas perguntas aqui que eu acho importante para fazer, tá? Esse escritório de advogados, porque tem um escritório de advogado trabalhando para a congregação. Esse escritório que estão processando os críticos, sabe? O escritório lá de advogado, tem até o nome dele aqui, depois eu vou ver lá, né? Acho que um deles que trabalha lá, o Laerte Soares lá, que é um dos... parece que é o advogado principal da congregação, né? O que está lá no meio das demandas principais da congregação cristã no Brasil. Esse escritório, né? Pergunta, eu tô perguntando, ele está sendo pago ou está trabalhando gratuitamente? Primeira pergunta, está sendo pago ou está trabalhando gratuitamente para a congregação cristã no Brasil? Vamos colocar aqui. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, se está sendo pago, se eles não estão trabalhando de graça, se eles estão sendo pagos, a pergunta é a seguinte: quanto que estão cobrando? Muito? Pouco? Acima do mercado? Segunda pergunta, tá? Quanto que estão cobrando? Estão cobrando muito? Terceira pergunta: de que forma eles estão sendo pagos? É o próprios anciões da congregação cristã no Brasil que fizeram um rateio, falaram: olha, gente, como a gente não falou nada na arrecadação de coleta, a gente não mencionou em lugar algum que era para mover ação judicial contra membros e ex-membros da congregação, então a gente não vai usar, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um rateio. Ô Elinho, traz aqui um trocadinho, a gente vai precisar de tanto, ó, ficou tanto lá no advogado lá, hein? Ficou tanto. Quanto é que você tem? Eu tenho tanto. E você, Davi? Tenho tanto. E você, o Viçosa? Eu acabei de chegar, né? Então, sabe como é que é? Eu tô meio quebrado. Tá bom. E você, Salvador? Eu tenho tanto. Vocês estão fazendo um rateio ou vocês estão usando o dinheiro da coleta? Aquela mesma coleta que vocês pedem em nome do pobre. Que quando vocês pedem, as pessoas entendem que estão dando para comprar comida, que no final das contas, além de vocês gastarem com construção, com compra de tijolo e cimento, né, vocês estão usando esse dinheiro de comida para pagar as custas processuais e honorários dos advogados para criticar, aliás, para processar os críticos? É isso? E se vocês perderem os processos, vocês vão pagar ele de que forma? É com dinheiro da coleta? Isso são perguntas. Eu gostaria muito que a congregação cristã no Brasil me respondesse, tá? Eu gostaria muito que viesse aí um porta-voz da congregação cristã no Brasil. Está um vídeo lá do Jafar, ele fez algumas perguntas e a gente vai mostrar aqui, ó, as notinhas, ó. Isso aqui foi pago com a vaquinha que o grupo do Conselho dos Anciões mais espertos, os anciões mais velhos do Brasil, fizeram, tá? Então a gente está processando ele com esse dinheiro. E o advogado não está cobrando tão caro assim, né? O valor é bom, a gente está pagando. Eu queria que vocês viessem e falassem isso para nós, tá? Então, essas são perguntas importantíssimas que vocês precisavam responder. O escritório de advogado está trabalhando gratuitamente ou não? Se está sendo pago, é muito? Está acima do valor de mercado? Ou seja, um advogado aí está cobrando 7 mil. Eles estão cobrando quanto por essa ação? 30? 40? 50 mil? São perguntas importantes, tá? Que poderia ser feito. Entendeu? Por que 4 advogados em cima de um crítico? Olha o valor, hein? Eu tenho uma advogada muito boa que está me defendendo. E não é barato. Como é que vocês estão pagando 4? Ajuntando o valor nesses 4 aí, eu não acredito que vocês estão pagando pouco, porque os 4 precisam receber. Que valor absurdo é esse que vocês estão pagando? Tá? Outra coisa. Outra pergunta importante. Agora, se a congregação está pagando um escritório de advogado para pleitear direito e causa dela mesma contra pessoas físicas, olha só, gente,
é uma instituição financeira grande, aliás, com grande arrecadação financeira, uma pessoa jurídica enorme processando uma pessoa física, sozinha. Ou seja, é desproporcional. Agora a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: se está sendo pago com o dinheiro do povo, eu quero saber uma coisa. Esse escritório também vai atender a causa do CCBano pobre? Aquele que está precisando de entrar com uma ação na justiça para se aposentar? Ou aquele que está precisando de um remédio caro? Ou aquele que está precisando de uma ajuda, né? Ou seja, entrar com benefício? Vocês ajudam o pobre também da CCB? Ou é só para atender os interesses da cúpula? É uma coisa importante para saber. Aqui, ó, a irmã tá colocando, ó, paguei um advogado para fazer o divórcio, 15 mil reais. É mais ou menos isso aí mesmo, tá? É mais ou menos isso aqui mesmo. Agora a pergunta, se são 4 advogados, é uma pergunta, tá? Quanto que a CCB tá pagando para eles? 60 mil para poder processar uma pessoa? Será que é tudo isso? Às vezes não é tudo, né? Às vezes, gente, né? Como lá não visa dinheiro e eles são muito corretos no que eles falam, eles não mentem, eles não enganam as pessoas, eles não distorcem. Pode ser que esse escritório de advocacia, pode ser, tá? Esteja trabalhando gratuitamente. Esteja fazendo para a obra de Deus, como o povo. O povo, quando dá dinheiro, ele dá dinheiro na obra de Deus. Ele dá dinheiro para Deus. Quando o coitado não tem dinheiro, ele vai para as construções trabalhar para a obra de Deus. Ele está entregando um dia de vida dele, um dia de salário, um dia do sustento da família dele. Ele está indo fazer aquele serviço, né, para a obra de Deus. Então pode ser que esses advogados estejam com tanto trabalho assim, né, só para a obra de Deus. Eles estão fazendo tudo isso para a obra de Deus. Será que eles estão trabalhando gratuitamente, igualzinho o CCBaninho trabalha? Igual a irmã que larga a sua casa e vai na igreja varrer, passar pano todo dia que tem culto? Será que eles fazem igual? De graça? Porque é uma suspeita, tá? Se está pagando, será que não tem que prestar conta com o povo? Aonde que está a documentação que presta conta sobre isso? Sobre quanto que eles estão gastando para usar esse dinheiro para processar o povo? Porque ali é oferido ofertas, tá? E isso eles têm que prestar conta. O que a gente tem que entender é que nós temos que abrir a mente. Eles não estão com esse poder todo. O povo tem o direito de fiscalizar todo o andamento, todo o balanço financeiro dessa igreja. Olha para você ver o mato sem cachorro que esses homens acabam entrando. Tá? Então esses processos que eles estão movendo, isso ainda pode dar muito problema num futuro próximo. Isso pode dar muito problema, e problema sério. Tá? Muito problema, porque aqui, pessoal, tem muita gente assistindo esses vídeos nossos, acompanhando essas lives. Tem gente importante, tem gente que ocupa cargos importantes no quadro social. Tem gente acompanhando essas coisas. E qualquer hora dessa, Deus vai despertar o coração dessas pessoas, tá? Para poder fazer, né? Quem sabe aí, se a congregação ela não vier a público responder essas perguntas, quem sabe não aconteça até uma investigação. Quem sabe alguém não vai lá procurar, né? Para trazer as respostas aqui para nós. Quanto que tá pagando? Né? Porque eu conheço uma determinada igreja, eu não estou falando aqui da congregação agora, eu conheço uma determinada, porque eu converso com críticos de outras igrejas, que existe lavagem de dinheiro usando o escritório de advocacia. Tá? E volto a falar, eu não estou falando da congregação, tá? Mas como é algo que acontece em outro lugar, isso pode levantar uma lâmpada de alerta. Ou seja, às vezes está pagando muito caro por esse advogado, dando muito dinheiro para atender os anseios daqueles homens.
Isso é preocupante, gente. Isso é para vocês prestarem atenção. Tem muita coisa que acontece, né, nos bastidores que a gente nem pensa. Né? Agora eu pergunto se os irmãos da congregação cristã no Brasil, que dão dinheiro na coleta, se precisarem desses advogados, eles podem bater lá na porta do Braz? Ó, tô precisando de um advogado. Não é para processar ninguém, tá? Que nós entregamos na mão de Deus. Eu preciso dar entrada em um processo para adquirir um medicamento de alto custo. Será que vai atender o seu Zé, que chega lá de sandalinha, né, surradinha, né, uma calcinha esfolada? Será que esses advogados, né, que estão lá trabalhando para CCB, a gente não sabe, volto a fazer a pergunta, se estão recebendo por esses trabalhos ou se estão ganhando muito dinheiro por esse trabalho, a gente não sabe. Tá? Agora, se estão recebendo, será que a congregação cristã no Brasil vai disponibilizar esses advogados para atender a demanda do povo também? Será? Pessoal, vocês têm que entender uma coisa, o dinheiro não é deles. E segundo o estatuto da congregação, eu não sei como é que ficou as mudanças que estão aí, né? Eu não sei como é que ficou, mas lá no estatuto fala que o dinheiro tem que ser gasto para aquilo a qual ele foi auferido. Ou seja, foi levantado para isso, tem que gastar nisso. Mas é óbvio que eles nunca vão, eles vão ler lá no povo do balanço financeiro lá, ó, dinheiro gasto com advogados, escritório de advogados, tantos não sei quantos mil ou milhões, né? Eles não vão falar isso. Sabe qual que é o nome que eles dão para isso? Despesa de diversos. Eles sempre vão usar um outro nome, né, para tentar dar-lhe uma mascarada, né? E aí, o que acontece lá? E aí, vamos ler lá o balanço, né? Obra da piedade, tantos milhões, despesa diversa, blá. Eles falam até rapidinho, despesa diversa, 300 milhões. Aí volta de novo, Esse despesa e diverso é um nome muito genérico, a gente não sabe nem o que quer dizer isso, não sabe nem para onde foi esse dinheiro. Despesa e diverso, irmão, isso basta. O povo não precisa saber. Uma que ninguém tem nem coragem de vir aqui, porque se vier aqui perguntar alguma coisa, significa o quê? Significa que estão suspeitando dos santos anciões de Deus. Eu sou um santo de Deus, eu não admito que vocês suspeitem de mim. Eu sou um santo de Deus.